Quando a Sandra começou. Isso, ótimo. Então a nossa querida Sandra começou a gravar aqui. Pessoal, a gente tem que lembrar uma coisa quando a gente está estudando o livro A Gênese. Todas as teorias, por sinal, até as teorias, né, querida Sandra? As teorias com relação à formação dos mundos, as supernovas, os fenômenos que elas causaram, são todas assim. A astronomia considera, assim, estamos mais próximos do que a realidade, mas não batem o martelo em nada ainda, Uhum. né? A gente não pode desprezar o que estava lá, porque o Kardec só registrou o que no mundo material estava registrado. E aquilo que veio do Galileu e que também parece limitado, é o que foi dito, que aquelas pessoas estavam preparadas para entender, baseado nas ferramentas de Marte agora. Né? Com um carrinho que tá andando lá, né? Aqui temos privilegiado o que tem por vir ainda. Ó, quem chegou aqui. A vitamina eu faço pra você depois, tá bom? Não, a mamãe quer. Qual outra zona vitamina? Zona vitamina. Vai 5 ml de Leucogen, 5 gotas de Becamas. Você já tomou hoje, fala pra mamãe, tá bom? Tá. Perdão, pessoal. Bom, continuando. Daí, a teoria da projeção, que tá lá no nosso livro A Gênese, não é uma teoria que já é ultrapassada, que nem chegou, né? O próprio Kardec já fala do momento dela que nunca foi de muita credibilidade, mas ainda assim, essas teorias muitas se aproximam do que era a realidade para eles naquela época, e foi uma tentativa para chegar nas respostas que nós vamos chegando com o passar do tempo, né? Porque hoje a Sandra ficou conversando comigo essa semana, me passando muitas informações, e hoje em dia é vídeo para criança de 5 minutos. A Alice viu comigo, já sabe o que é asteroide, perguntou o que é partícula, né? Então, pra gente parece uma coisa, mas naquela época o esforço que tinha que ser feito para você ter essa informação, né? Bom, meus bons amigos, então vamos falar primeiro sobre o que está no livro A Gênese, para depois nós darmos os extras dos dias de hoje e a gente fazer a nossa conclusão e os nossos raciocínios aqui em grupo, combinado? Primeiro, vamos falar então sobre as teorias sobre o nosso planeta. Primeiro, tem a teoria da projeção, né? Que falava que os planetas vieram de fragmentos do Sol, né? E, na verdade, hoje em dia a gente tem uma visão um pouquinho diferente, mas é interessante que se nós somos na raiz da teoria da projeção, nem tudo é bobo, né? Foi um caminho bem interessante para chegar no que a gente tem hoje, que nós já vamos falar, né? Então, o Kardec fala sobre a teoria de Buffon, né? Cuidado para a gente não ver as distâncias que eles dão aqui, essas coisas que são usadas outras medidas de distância, né? Mas então, assim, todas as teorias, ele fala que a que maior teve crédito nesses últimos tempos foi a de Buffon, desses últimos tempos, naquela época. Então ele fala que, vendo todos os planetas se moverem na mesma direção do Ocidente, né, para o Oriente e no mesmo plano, percorrendo órbitas cuja inclinação não excede a 7,5 graus, Buffon concluiu nessa uniformidade que eles devem ter sido colocados em movimento pela mesma causa. Vou fazer um desenho aqui, porque esse desenho vai ser útil para nós em todas as teorias, né? Bom, todo mundo conhece como funciona, né? Aquela visão dos anéis do sistema solar. Então, o Sol está aqui no meio, né? E fazendo um anel aqui numa forma mais ou menos elíptica de todos os planetas, pensemos aqui, então, movimento de Mercúrio, Vênus, Terra, né? Daí a gente tem aqui o intervalo dos planetóides, né? Daí vem aqui, aqui vem Marte, né? A gente tem aqui depois Júpiter, agora não vai nem caber aqui na lousa. Daí depois Saturno e os planetas mais frios e mais gasosos mais pra frente, né? Bom, a gente vai falar de todos eles. Então, ele chegou à conclusão que pela inclinação, né, dos planetas, né, pelas inclinações dos planetas, a gente vai saber lá pra frente, se não me engano, é Plutão ou Netuno, o Sandra, que tem uma inclinação completamente maluca, completamente Plutão. diferente. Plutão. Plutão, né? Então, tudo teoria, hein, tá, pessoal, com relação ao que gerou essa inclinação diferente e tudo mais. Bom, aí então todos os planetas chegou à conclusão que uma mesma. É interessante, porque isso é real, uma mesma causa gerou todos eles. Olha que legal. Né? Então naquela época era muita observação, não tinha Hubble no espaço viajando
e tirando foto. Não tinha o Elon Musk mandando uma sonda, um carrinho para Marte para passear e tirar foto e mandar pra gente filmar e mandar filme pra gente, né? Bom, continuando. Daí, segundo ele, o Sol, uma massa incandescente em fusão, supôs que um cometa, tendo com ele se chocado obliquamente, então bateu um cometa no Sol, roçando a sua superfície, dele destacou uma porção que, projetada no espaço pela violência do choque, dividiu-se em vários fragmentos. Essa é a teoria lá do século XIX que bateu na trave, assim, né? A gente vai chegar lá. Esses fragmentos formaram os planetas que continuaram a se mover circularmente pela combinação da força centrípeta. Então, acho que isso é uma outra linguagem que a gente deve usar, porque a gente usa no espiritismo. Por quê? Porque os nossos chakras, os nossos centros de força também, eles são baseados nisso. O que acontece? Ó, lembra que a gente falou aquela semana? Então, ó, centrípeta está em direção ao centro. E centrífuga, fuga do centro, está saindo do centro. Então, esses dois movimentos começam a querer, um saindo e um entrando. O que acontece? Ele começa a te forçar a fazer um movimento que é o intermediário, que é o movimento equilibrado, que é qual? Ó, vamos pensar aqui, eu vou até apagar aqui o nosso sistema solar e vamos explicar sobre esse movimento centrífugo e centrípeta e centrífuga para a gente de uma vez entender. Olha só, se nossos chakras, universo, tudo está funcionando desse jeito, então alguma razão tem de conexão entre tudo isso, então nós estamos conectados com todos esses movimentos o tempo todo. Nós sentimos eles. Nós somos influenciados por eles. Então, ser natural é nós nos movimentarmos do mesmo jeito. Então, aqui, ó. A gente tem um círculo, tá? Aqui tem um centro. Então, ó, centrífuga saindo, centrífuga entrando. Certo ou errado, Sandra, querida? Isso, beleza. Eu perguntei pra você também porque a sua imagem pausa um pouquinho e fiquei com medo de eu ter travado aqui. Então é isso. Então, um querendo sair, um querendo entrar, começou a girar de uma maneira circular. Certo? Então, tudo no universo... A força da gravidade puxa para o centro, puxa para o Sol. Isso. Né? E isso. O movimento circular é uma fuga. Então, isso. só não foge totalmente porque o Sol está atraindo com a sua gravidade. Tá puxando a gente para perto, né? Então, por enquanto, vamos na nossa teoria aqui, que está na trave, né? Mas que não é. Os planetas seriam, assim, partes da substância incandescente do Sol, e, por conseguinte, eles mesmos foram incandescentes em sua origem. Olha só que interessante. Aí, pulando uma parte, né? Tal é, segundo Buffon, o estado atual da Lua, que menor que a Terra seria hoje um mundo extinto, onde a vida doravante está excluída, né? Por quê? Porque eles falam muito sobre bolas incandescentes, abaixou a temperatura e aí elas viraram crostas mais duras com seus centros aquecidos, né? A gente vai ver aqui muitas teorias, incluindo a teoria da Theia, né? Que a querida Sandra também me mandou, foi muito bom, que é entre nós e a Lua tem um outro parceiro aí que participou do jogo também, que gerou o que pode ter sido todo o movimento que gerou a Lua e acelerou a possibilidade de vida na Terra. Bom, então é legal a gente entender isso para a gente ter uma referência de onde foram saindo as coisas. Então, ó, primeira, a teoria de Buffon é contradita por duas coisas, segundo Kardec. Então, ele já sabia que essa teoria não tinha futuro. Olha a prudência dele para a época. O legal da Gênese é ver esse lado, Kardec estudando com prudência, não se empolgando, gente. Lembra que a gente sempre fala dos livros espíritas? Olha, leiam, mas vejam outras fontes, que se fala do mundo que tem isso, que tem aquilo, e no final a gente não tem o lastro que o Chico teve de comprovação de gente estudando ele com toda a força, e o Kardec sabia que tudo que ele falasse para sempre, porque isso é o espiritismo, é saber responder para a ciência, frente a frente, em todas as épocas da humanidade, com verdade, né? O que não for, descarta, né? Olha que interessante. Então, todos os nossos conhecimentos funcionam desse jeito. Então, ó, não funcionava essa teoria, segundo ele, porque por muito tempo acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos, cujo encontro com o planeta poderia levar à destruição desse. Nessa hipótese, a suposição de Buffon nada teria de improvável, mas sabe-se agora que eles são formados de matéria gasosa condensada, bastante rarefeita, e olha que interessante, vendo as teorias atuais, incluindo os vídeos que a minha querida Sandra me mandou,
os cometas são, de certa maneira, um retrato do que era aqui o nosso sistema solar no início do início do início, né? Porque Foi o que sobrou, né? Foi o que sobrou. Exatamente. E que não conseguiu formar Então, estudando o cometa, a gente estuda a origem do nosso sistema solar. Olha que interessante, olha só. A gente tem aí o retrato ali para a gente ter fonte de estudo. A gente tem coisas que podem chegar perto e vê-los de perto, estudar o que tem neles. Isso é muito interessante. É uma honra nós podemos estar vivendo essa época, né? Na Terra. Eu digo isso, a gente tem que lembrar que, lembra que os espíritos que são retrógrados, eles vivem uma parte do nosso avanço tecnológico também no planeta. E quando eles não estão moralmente no nível, eles são excluídos. De repente, eles vão para um lugar que eles vão ter que viver milhares de anos para viver isso tudo de novo. Olha só, né? Então, nós sabemos todos os dias celebrar isso que a gente tem já nas nossas mãos, né? Bom, então, o Kardec vai falando, tem a natureza incandescente do Sol igualmente é uma hipótese que nada até o presente veio a confirmar e que parece, ao contrário, desmentir as observações. Se bem que não se esteja ainda completamente fixado sobre a sua natureza, o poder dos meios de observação dos quais hoje se dispõe, naquela época, permitiu-se estudar melhor. Agora, naquela época, é geralmente admitido pela ciência que o Sol é um globo composto de matéria sólida, cercado de uma atmosfera luminosa ou fotosfera, que não está em contato com a sua superfície. Daí ele fez uma nota de rodapé do Camille Flammarion, né? Mas assim, a gente avançou muito, né, Sandra, nos estudos da matéria do Sol e do que ele foi formado. Sim, não é assim. Né? A gente está bem para frente nesse sentido também. Mencionando-se não 6 planetas conhecidos dos antigos. Então, MVT Majusa. Olha só, que é assim que eu decorei na escola. Então, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Mas nós temos os outros, né? Urano, Netuno e Plutão, né? Sandra está com o microfone desligado. Plutão foi desclassificado como planeta porque na órbita dele existem outros astros. Esse foi um dos critérios que a autoridade astronômica determinou para dizer o que é planeta e o que é planeta não. Então, a Plutão hoje está no mesmo nível que Ceres, que é o maior asteroide que nós temos no cinturão de asteroides entre a Terra e Marte. Desculpa, entre Marte e Júpiter. E é a prima da Dadá também. Olha só que incrível. Vamos lá. Aí, continuando aqui, então Buffon não considerava senão o calor central do globo sem levar em conta o dos raios solares. Olha que interessante que muita coisa mudou nesse sentido. Ora, é reconhecido naquela época por dados científicos de uma rigorosa precisão, fundado sobre a experiência que, em razão da espessura da crosta terrestre, o calor interno do globo não tem há muito tempo senão uma parte insignificante da temperatura da superfície exterior. As variações que essa atmosfera sofre são periódicas e devidas à ação preponderante do calor solar, sendo o efeito dessa a causa permanente, ao passo que o do calor central é nulo ou quase a diminuição deste não pode levar à superfície da Terra a modificações sensíveis. Mas calma que a gente tem muito estudo com relação a isso também. De novo, pessoal, vale ver tudo isso para a gente ver por onde a gente passou antes de chegar aqui, né? Próximo, teoria da condensação. De novo, não precisa mais no caminho, né? Porque basicamente, poxa, pensa no século XIX, você reconhecer que a Terra tem um centro aquecido, né, de magma, e que foi, e o exterior foi se condensando com o passar do tempo, foi ficando duro, né? E mais resfriado, né? Propício à vida. Foi um conhecimento muito profundo, né? Ele chegou bem próximo, né? Mas olha que interessante, o que eu destaquei dessa passagem foi que no penúltimo parágrafo fala assim, ó. Se Buffon vivesse em nossos dias, ele teria outras ideias. Em outras palavras, quem sabe os teóricos de hoje não são a reencarnação do Buffon, né? Porque muitos espíritas que desencarnaram já reencarnaram de novo para continuar botando para frente. Vai saber se o Haroldo Dutra Dias não é uma Zilda Gama, e assim por diante, né? Então tá todo mundo, todos os campos, no campo da poesia, no campo da música, no campo da astronomia, no campo da ciência, no campo da música, indo e voltando para botar para frente. Aqueles que têm uma moral de servil, né, de trazer, querer servir para as pessoas algo melhor,
continuaram vindo com seus estudos incríveis. Bom, então a teoria da condensação, ó, vou colocar só o parágrafo final. A conclusão do Kardec aqui até aquela época. A geologia toma a Terra no ponto em que a observação direta é possível. Seu estado anterior, escapando à experimentação, não pode ser senão conjetural. Ora, entre duas hipóteses, o bom senso diz que é necessário escolher a que é sancionada pela lógica e que melhor concorda com os fatos observados. A gente podia usar esse parágrafo para todos os estudos de sempre. Tá? Então, tudo que a gente falar hoje que é a moderna, vocês peguem esse parágrafo, deixa gravadinho para os seus próximos 20, 30 anos de vida no mínimo, porque essas teorias vão continuar evoluindo até a gente chegar a uma conclusão um dia, quando a gente fazer uma viagem para o espaço, sei lá, ser capaz de ver com os próprios olhos o que aconteceu de verdade, né? Ou quem sabe no mundo espiritual só. Bom, aí vem a outra teoria, que é a teoria da incrustação, Diego, que essa realmente... Oi. vamos deixar para a segunda parte da reunião, que nós estamos com 4 minutos. Ah, então tá bom. Então, pessoal, tem alguma dúvida nessa primeira passagem aqui? Vocês têm alguma coisa para falar? Porque a gente vai chegar no que é hoje. Bom, Podemos como eu não encerrar. Sandra já encerra, já a gente já vai para a próxima, tá? Melhor.